Eu decidi aplicar para fazer uma iniciação científica e um dos eixos que perguntava nesse questionário de consumo cultural era de identidade. Tinha uma parte de como as pessoas se identificam, o quanto elas se identificam com alguns territórios. Então tinha sua casa, seu bairro, sua cidade, seu estado, país, o mundo. E tinha uma parte também sobre países, que eram países que as pessoas se interessavam, que elas gostavam, o que elas gostavam, se elas já tinham morado lá, se elas falavam o idioma. Mas esse questionário ele era bem abrangente, assim, porque pesquisava desde coisas como cinema, música, gastronomia, e a partir do consumo desses produtos culturais, como isso ia formando essas identidades. Meu projeto específico, que era de identidades culturais, a gente fez vários grupos de discussão. E foi interessante analisar como algumas pessoas da periferia tinham um consumo cultural bem diferente. Então, para dar um exemplo, tinha uma menina, que é uma poeta, de um grupo que chama Ocuparte, um movimento de ocupação de rua. Eles fazem mais saraus, mas também outras manifestações artísticas. E ela escolheu, numa dinâmica que você escolhe um país que você se identifica, e você fala por que você identifica, o que você conhece sobre esse país, Cabo Verde. E foi um país bem assim, não mainstream, né? E aí ela falou que se identificava pela poesia, pelo movimento muralista, e ela trazia essa referência para comparar os grafites da periferia, o movimento de saraus da periferia de São Paulo. Então a gente acabou definindo que existem vários fluxos de globalização que compõem essas identidades e elas se conectam diferentemente. Então, não tem como falar uma identidade do bairro, da periferia, do centro, porque tem muito a ver com o local, com o que a pessoa consome em diferentes camadas que ela consome e como ela cria isso, a sua própria identidade. A gente tentou analisar a identidade como a visão de mundo, o consumo de informações e de coisas, como isso construía para a relação em grupo dessas pessoas. A gente tentou analisar dentro desse padrão se seria possível formar essas identidades para resolver conflitos, para ter até uma ideia de sociedade internacional. A gente precisa ter um recorte de classe e que mesmo em São Paulo, no caso que eu citei do Bom Retiro, que é centro, não tem não são todas essas pessoas que têm esse acesso. Então essa ideia dos jovens da atualidade serem super conectados e todos poderem ter acesso a diferentes culturas pela internet e tal, não é uma realidade e não é exatamente por devices, assim, porque dentro da comunicação existe uma parte bem específica que queriam pesquisar isso, sobre se é o possuir ou ter acesso a algum celular, smartphone, computador, Netflix, Spotify, que vai fazer você ter um consumo mais cultural. Não, são pessoas que muitas vezes têm acesso. Em São Paulo a gente ainda tem mais acesso, né? Porque tem os SESCs, tem centros culturais, coisas que as pessoas conseguem ter acesso a esses equipamentos, mas não conseguem ter esse consumo. Então, assim, isso ficou claro para mim, que posso morar no centro e não ter acesso, como é o caso dessas pessoas que moram em ocupação no Bom Retiro, e até aquela região ali do Centro República, Santa Cecília, Bom Retiro, é centro, mas é um centro muitas vezes marginalizado e rico culturalmente, nível de teatro, nível de exposições, refugiados, pessoas de países diferentes, e tudo ali misturado
e várias manifestações culturais. Então, é complexo isso. Eu acho que tem a ver dentro de uma teoria que a gente usou sobre cosmoscapes, que falava sobre como são essas camadas de consumo. Então tem a ver com o meu referencial local e como esses fluxos de globalização em diferentes camadas, pode ser politicamente um, gastronomicamente outro, cientificamente em outro, e como isso vai montar a minha identidade. Tem só relação com a localização geográfica que eu moro na cidade, com a minha renda, com o meu acesso a instrumentos. Envolve mais uma questão de composição dessa identidade, né? Que grupos em que eu estou inserido e que fazem eu discutir, eu consumir certos produtos. Eu não acho que não dá para ser tão fatalista sobre a pessoa mora na periferia, então ela não vai ter acesso. Podem ter pessoas que moram na periferia que têm um repertório totalmente não mainstream, e tem pessoas que moram em bairros super ricos da cidade, mas culturalmente se mantém só na cultura pop, que também não tem nenhum problema, mas falando de democratização de pequenas identidades, ou se estão homogeneizando, não dá pra gente analisar isso de uma forma tão fatalista com essa questão de classe, envolvem outras questões. Eu acho que as identidades culturais, elas são como se fosse uma lente de análise. Você pode analisar um conflito de uma perspectiva de análise cultural. É óbvio que todo estudo é benéfico para a sociedade, e ampliar os estudos e a compreensão sobre os conflitos, sobre os casos, eu acho que é benéfico. Porém, a gente tem que tomar cuidado, porque muitas vezes discursos são instrumentalizados com objetivos por trás. E o das identidades culturais, ele pode ser facilmente instrumentalizado com outros interesses. Então, se for ver de uma ideia de ir a fundo e de discutir e de democratizar essa ótica, pode ser interessante, pode ser benéfico, mas tem que ter muita cautela nisso. Bom, meu nome é Valdir Martins Felipe, tenho 54 anos, sou engenheiro civil. Eu sou da periferia de Osasco, nasci em Osasco, em casa e não no hospital, no tempo que tinha parteiras. O que faz pertencer a esse lugar é o nível de pobreza mesmo, que é do meio que você nasce, que você não é responsável, claro, mas seu pai e sua mãe vivem lá. Vamos dizer assim, que a comunicação entre o pessoal da periferia tem uma coisa muito da língua portuguesa deturpada. A gente fala, tem muita gíria e fala errado mesmo. O que diferencia assim, é a vontade de melhorar, de sair daquela situação. Agora, não é fácil, é muita dedicação e o querer muito mesmo. Agora, não quer dizer que os que não querem, por isso eles têm que ser condenados a não ter sistema de saúde, educação decente, água, esgoto, não é isso. É simplesmente eu consegui porque eu batalhei muito porque queria. Agora, posso dizer também que se eu fosse negro, ia ser muito mais difícil. Eu tinha muita vontade de me formar, de ter um curso superior, porque infelizmente nessa terra quem tem um olho só é rei. Agora, o Estado nunca ajudou a mim, eu não tive essa sorte. Acredito que depois que o governo Lula, né, que muita gente não gosta, e da Dilma,
deu essa possibilidade de muito jovem estudar. Hoje, isso corre risco, na minha opinião, e está dando para perceber isso. Quando criança, eu percebia que um vizinho ajudava muito o outro. Então, se uma mãe tinha que trabalhar, não tinha onde deixar os filhos, a vizinhança acolhia. Se um vizinho que está passando dificuldade, o outro vizinho amigo, né, mais próximo, acabava ajudando. E naquela época as pessoas realmente se cuidavam melhor das outras. Hoje em dia eu já não acredito isso muito não. Hoje em dia acho que pela evolução tecnológica, pela mídia, pelo que é passado pelos meios de comunicação, está muito individualista.